Você sabia que algumas práticas comuns do seu dia a dia podem estar acelerando o seu processo de calvície, enquanto outras, que muitos dizem ser aceleradores, né, que pioram a calvície, é mito, não pioram, não mudou nada. Nesse vídeo, então, vamos desvendar as maiores dúvidas, mitos e verdades que podem, de fato, contribuir ou não para a sua calvície. Meu nome é Lívia Vicari, eu sou tricologista e o meu intuito é te ajudar com as suas questões capilares. E para os profissionais que atuam ou desejam atuar na tricologia, vocês precisam estar no Tricologia de Ouro, que é a plataforma online onde você se aprofunda, se especializa, se atualiza em tricologia. Vamos lá então, aqui estão algumas das perguntas mais frequentes sobre esse tema, né, da calvície. A primeira e campeã, acredito, né? Usar boné ou chapéu piora, acelera a calvície? Não, isso é um mito. O uso de bonés, chapéus e demais acessórios não interferem no processo da calvície. O que se precisa ter de cuidado com o uso desses acessórios é que eles estejam sempre limpos e sejam higienizados com frequência, porque você pode ter, a partir do uso de um boné, de um chapéu que está sujo, em que você suou e continua utilizando, o couro cabeludo molhado, e aí você usa chapéu ou usa boné, ali você está deixando um ambiente muito úmido e propício para a proliferação exacerbada dos fungos que vivem no nosso couro cabeludo. E isso pode desencadear um quadro chamado dermatite seborreica, que é uma inflamação crônica da pele, que cursa com prurido, que é a coceira, por vezes descamação, vermelhidão do couro cabeludo, e isso pode agravar um pouco a alopecia androgenética, que é a calvície. Não é o mais comum, mas a recomendação então é que você use tranquilamente seu boné, chapéu, acessório que você quiser, desde que eles sejam sempre higienizados. E lavar o cabelo todo dia ou até mais de uma vez por dia, isso piora a calvície? Também não. Esse é um outro grande mito de que não pode lavar o cabelo todos os dias. E aqui falando da calvície em específico, que é a alopecia androgenética, ou de qualquer outro tipo de perda capilar, a lavagem não interfere em nada, em nenhum tipo de queda capilar, inclusive a calvície. Pelo contrário, nós devemos lavar os nossos cabelos na frequência que ele pede. Se o seu cabelo, o couro cabeludo, é de ficar bem oleoso, rápido, em 24 horas ou em menos que isso, você deve lavar o seu cabelo todos os dias. Manter essa oleosidade, a sujidade é que pode sim piorar algum quadro de queda. A higienização correta do couro cabeludo é o primeiro passo, a primeira etapa para ter um couro cabeludo saudáveis. Então não, lavar todos os dias ou até mais de uma vez ao dia não piora a calvície. E o estresse, a ansiedade, pode piorar a calvície? Verdade. O estresse, a ansiedade e demais condições do desequilíbrio emocional pode sim agravar um quadro de queda capilar, seja a calvície ou outro tipo de alopecia. O que acontece é que o estresse, a ansiedade e essas questões, esses desequilíbrios emocionais, eles geram uma inflamação neurogênica. O que isso significa? A inflamação neurogênica, ela é um processo inflamatório desencadeado por neurotransmissores liberados pelas terminações nervosas sensoriais, em resposta a determinados estímulos ou lesões. No caso, esse estímulo é o estresse, é a ansiedade, é essa questão emocional psíquica. Esse tipo de inflamação pode estar associado ao aparecimento de dores crônicas, outras comorbidades, outras doenças ali metabólicas, inflamatórias, mas também questões dermatológicas, como as alopécias. E dentro dos tipos de alopécias, a calvície. Ali em volta do folículo piloso fica um ambiente inflamatório, e o folículo piloso, que é a fábrica do cabelo e o seu ciclo de crescimento, o modo como ele produz o cabelo, tudo isso é muito sensível a hormônios, a processos inflamatórios, a desequilíbrios que acontecem no organismo. Então esse processo inflamatório que se apresenta ali nessa área do folículo piloso pode sim interferir
interferir no ciclo de crescimento capilar e agravar um tipo de queda já existente ou desencadear, servir como um gatilho para o surgimento de algum tipo de alopécia. Agora, outra pergunta muito comum: dormir com o cabelo molhado contribui para a calvície? Não, dormir com o cabelo molhado não acelera a sua calvície, mas também não é uma prática recomendada e que tudo bem você fazer então. Dormir com o cabelo molhado entra naquela mesma explicação do uso do boné. Se você vai dormir com o couro cabeludo, com o cabelo molhado, você deixa aquele ambiente úmido e você tá deitado em cima, então fica aquele ambiente úmido bem fechado. E isso também pode ser um agravante, pode ser um prato cheio para o desenvolvimento da dermatite seborreica. E essa sim, quando muito grave, quando muito inflamada, pode contribuir para um quadro de queda capilar. Então, dormir com o cabelo molhado não tem uma relação direta em acelerar a calvície, mas não é uma prática que você deve adotar no seu dia a dia. E secar o cabelo com secador, usar chapinha, fazer babyliss, isso pode piorar quem tem calvície? Não. O uso desses aparelhos não interfere diretamente no desenvolvimento da alopécia androgenética, porque quando nós utilizamos esses dispositivos, nós estamos interferindo só na qualidade do fio, do que a gente está vendo aqui fora. Quando a gente fala em piorar a calvície, nós falamos de algo que tem que acontecer lá dentro da pele, onde está o folículo piloso, que é onde é a fábrica do cabelo. Então, o cabelo que já está aqui, ele já existe, ele não é uma matéria viva, ele não tem células, então se você causar um dano aqui, o dano fica somente aqui. Mas aí você precisa sempre se perguntar: o quanto de dano você está trazendo a essa fibra capilar que pode ser prejudicial para o aspecto geral do seu cabelo. Pode usar sim esses equipamentos que geram calor, mas cuidado com os danos térmicos. Use um protetor térmico, mantenha a distância do secador, pelo menos ali uns 10 centímetros. Evita fazer escova, com o secador bem pertinho quando o cabelo ainda está muito molhado. Deixa para escovar quando ele já está mais próximo de estar seco, úmido. Não use o secador na temperatura mais quente. A chapinha, o babyliss, se possível, invista num dispositivo que marque a temperatura e que você consiga regular para deixar essa temperatura o mais baixo possível, sempre abaixo de 200 graus, ou o mínimo possível que já dê conta de modelar o seu cabelo como você gostaria, causando o menor dano possível. Pode usar sim esses dispositivos, mas pense sempre em redução dos danos. E sobre o uso de spray de cabelo, pomadas, gel e outros cosméticos, modeladores, finalizadores do cabelo, eles podem acelerar, eles podem piorar a calvície? Não. Eles também não pioram a calvície. Você pode usar os seus cosméticos como você quiser, que isso não vai interferir em nada no surgimento ou no desenvolvimento da alopécia androgenética, porque os cosméticos eles se limitam a ficar somente na fibra capilar. Mesmo que eles encostem no couro cabeludo, isso não vai trazer nenhum dano, não vai chegar até o folículo piloso e provocar algum processo que piore esse quadro de queda capilar. Você só deve estar sempre atento se caso o uso de algum cosmético provocar alguma sensibilidade no seu couro cabeludo. De repente você utiliza algum produto e sente que o seu couro cabeludo ficou ardendo, coçou, descamou, ficou vermelho, ficou muito sensível. Opa, pode ser que você tenha sensibilidade ao uso desse produto, algum componente que tem ali dentro, e isso está gerando um processo inflamatório no seu couro cabeludo. Ainda que mínimo, pode ser que não seja um processo inflamatório importante, significativo o suficiente para influenciar no crescimento capilar, mas não é ideal que você mantenha-se usando um produto que possa estar gerando esse processo inflamatório. Então, suspende esse e teste um novo. Mas se você não apresenta nenhuma reação de hipersensibilidade, pode usar os seus cosméticos em paz. E as dietas mais restritivas, elas podem piorar a calvície, elas podem causar queda de cabelo? Podem. Quando nós ficamos em um déficit calórico importante,
o corpo ele se sente meio perdido. E o folículo piloso, que é essa estrutura muito sensível, é um dos primeiros a sofrer com esse déficit calórico, tanto por faltar nutrientes para ele, quanto também porque o folículo piloso ele tem uma taxa de proliferação, de diferenciação celular muito alta. Então são células que se proliferam, se diferenciam muito rapidamente, ele é muito ativo. E quando o corpo percebe um déficit calórico importante, ele tem que entrar num modo mais de reserva. E tudo aquilo que está se dividindo, está sendo muito ágil, muito rápido, aquilo tem que parar. E por conta de fatores como esse e outros processos que acontecem, é que pode sim desencadear um quadro de queda capilar intenso chamado eflúvio telógeno, e quem já tem uma alopecia androgenética pode também experimentar um período de queda mais acentuada e piora da calvície. Pintar o cabelo, descolorir, alisar pode piorar a calvície em quem já tem? Sim e não. Vamos lá, vamos esclarecer. Colorir, descolorir, alisar costumam ser produtos que ficam mais restritos à fibra capilar e não têm um envolvimento direto com o folículo piloso. Então, por isso, eles não devem piorar, acelerar um processo de calvície ou de outra queda capilar. No entanto, o uso de alguns desses produtos, colorações, descolorações e alisantes, pode ser prejudicial e danoso para algumas pessoas. É a mesma coisa que eu falei sobre o uso dos cosméticos. Se a pessoa faz um alisamento e depois desse alisamento o couro cabeludo começa a ficar muito avermelhado, sensível, dolorido, ou descama, ou coça um pouquinho. Por mais que, as pacientes, as mulheres falam, não, depois que eu faço um progressivo, algum alisamento, descama, é normal, Não deveria ser. Isso não deveria acontecer no seu couro cabeludo, porque essa reação pode sim ter desencadeado um processo inflamatório que pode vir a piorar uma alopécia como a alopécia androgenética. Agora, se você sempre utilizou aquela coloração, sempre fez aquele alisamento com aquele mesmo produto, sempre descoloriu os seus fios e nada aconteceu, você não tem nenhuma reação de hipersensibilidade, descamação, eritema, nenhum incômodo, continue fazendo as suas práticas como você gosta. Eu considero que a gente tem sim que manter o nosso cabelo bonito como nós gostamos, mas sempre também pensar na redução de danos, principalmente quando a gente fala de descoloração e quando a gente fala de alisamento, que são procedimentos químicos mais danosos ao fio, que provocam um afinamento maior da fibra capilar. E para quem já tem calvície, a alopecia androgenética, a calvície, ela já é uma condição que causa o afinamento dos fios. Então você já tem um fio mais fino por conta da calvície. Aí você vai lá e faz um alisamento, faz luzes ou faz os dois. Você afina mais ainda aquele fio que já está fino. Isso vai deixar esse fio mais frágil, mais suscetível à quebra. E aí você vai mais ainda ter aquela sensação de que o seu cabelo não tem volume, de que ele tá ralo, que as pontas são ralas, que você não tem mais aquele cabelo que você tinha antes. Pode ser culpa da alopecia androgenética? Pode, porque ela causa esse afinamento, mas também pode ser culpa da descoloração, do alisamento. A coloração tende menos a fazer isso, ela não costuma ser danosa aos fios, como o alisamento, como a descoloração. O que pode acontecer também é a incompatibilidade entre esses procedimentos químicos. Às vezes você faz um tipo de alisamento e aí você vai descolorir e aquela coloração é incompatível quimicamente com aquele alisamento e seu cabelo quebra por conta disso. E aí isso é um dano para a fibra capilar, não é algo que está interferindo diretamente no processo da calvície, mas vai trazer um prejuízo estético ao seu cabelo como um todo. Então não é proibido pintar, descolorir, alisar de modo algum, mas sempre pense nos prós e contras e escolha a sua melhor decisão. E por fim,
uma questão que ainda é muito difundida popularmente. Cortar o cabelo acelera a calvície, ajuda a crescer os fios. O que acontece? Não acontece nada. Quando você corta o seu cabelo, seja no intervalo que for, a cada 15 dias ou a cada 6 meses, 1 ano, você está cortando isso aqui. E isso aqui que a gente vê não tem vida, não tem célula, não tem circulação. Isso aqui é matéria morta, não se comunica, não envia sinais ao que acontece aqui dentro do couro cabeludo, onde está o folículo piloso, onde o fio é produzido. O que vai influenciar no crescimento capilar e o que vai influenciar numa piora da progressão da calvície é o que acontece lá dentro da pele, no folículo piloso. O que você faz aqui do lado de fora não influencia em nada. Então, é mito. É mito que você cortar o cabelo vai te ajudar com a sua calvície ou com a sua queda capilar, que vai crescer o seu cabelo. E é mito também que cortar o cabelo pode piorar a calvície. Não acontece nada mesmo. E eu te convido a ficar por aqui para desvendar mais coisas sobre o universo da tricologia e dos cuidados com os seus cabelos, com a sua alopécia, que esse é o meu objetivo. Compartilhe esse vídeo, deixe aqui a sua curtida e até a próxima!